vez agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui presente com vocês, dessa vez não no domingo de manhã, mas no sábado de manhã, fazendo exercícios de horário para estar aqui, mas é muito prazer, muita honra que estou aqui novamente a convite da escola, para que a gente possa discutir mais um tema importante também, um tema que provavelmente a gente encontrará lá na prova de humanas, no Enem, como questão, e talvez até, quem sabe, também como temática da redação. Já pensou? Bom, vamos lá. A minha fala ela vai ser mais no sentido, digamos, técnico, conceitual. Eu começo ela falando do seguinte: existem 3 modelos básicos de democracia. O que a gente chama de democracia direta, democracia representativa e democracia participativa. Existem 3 modelos básicos. Tá? A democracia direta é aquele modelo de democracia ateniense, lá do século VI a.C., proposto por Clístenes, que surgiu até mesmo, não de uma forma programada ou pensada, mas até ocasional, meio que por acaso também, que a democracia acabou se consolidando naquele modelo ateniense. E era direta por quê? Por causa da característica da participação do cidadão. O cidadão se autorrepresenta na democracia direta, ele não vota em ninguém. Ele vota em projeto, ele propõe projetos de lei, na Ágora, nas assembleias, etc. e tal. Então a participação dele é efetiva, direta, o cidadão, sempre o cidadão se autorrepresenta. Qual o problema desse modelo? É que nem todo mundo é cidadão. No modelo grego, apenas cerca de 10%, talvez no máximo 10% da população tinha os atributos de cidadania. Poderia participar lá das assembleias, das reuniões públicas, discutir sobre política, sobre o desenvolvimento da polis. Então talvez o problema seja esse. Então, em termos de participação, ela é mais efetiva. Por isso a democracia é direta. Agora, a cidadania que te permite a participação, ela é excludente, ela é restritiva. As mulheres, os escravos, os estrangeiros, os filhos de estrangeiros não tinham esses atributos, não poderiam ser partícipes da democracia ateniense. A democracia representativa, ela já é mais moderna, contemporânea, é a nossa democracia brasileira, onde a gente escolhe representantes através do voto, da eleição, né, eletiva, e aí esses representantes, como o nome já diz, nos representam politicamente nas casas de governo, tentando atender às demandas que existem na sociedade a partir da criação de leis, etc. e tal. Tanto é que um dos sociólogos clássicos, que é o Durkheim, ele vê exatamente no poder legislativo a instância racional da sociedade. É onde chegam as demandas, as necessidades, elas são discutidas, debatidas e se transformam em projetos e leis. Então seria a instância racional da própria sociedade e do poder, no sentido amplo, principalmente do poder político. Essa democracia representativa, ela tem ali como, digamos, influência a filosofia humanista. O ideal da liberdade, da igualdade, a gente pode citar, por exemplo, Montesquieu, lá no Espírito das Leis, no livro dele, tratando desse tema a partir da ideia de que apenas o poder seria capaz de controlar o próprio poder, uma vez que o homem, o ser humano, poderia ser facilmente corrompido pelo poder que tem. Então Montesquieu está fazendo uma crítica à monarquia absolutista que vigorava naqueles tempos. Muita gente pensa que ele está defendendo a democracia, defendendo a república, mas não é. Montesquieu é um barão, ele é um nobre. Né? É o Charles de Secondat, o barão de Montesquieu. Então não faz sentido. Ele está defendendo, na verdade, uma limitação do poder real, uma monarquia constitucional, digamos assim, no lugar de uma monarquia absoluta. Sem querer querendo, a gente acaba considerando isso as bases do que se chama democracia representativa moderna. Porque Montesquieu propõe, para que o poder controle o próprio poder, que se divida as funções do poder político em 3. E seria, como falou o professor Frank Matos, o poder executivo, legislativo e judiciário, cada um com suas atribuições e funções, mas funcionando de maneira harmoniosa, para que se tenha as garantias daquilo que é a democracia. O legal disso é que ele não estava defendendo a democracia. Isso é uma leitura que a gente faz hoje, olhando as teorias de Montesquieu. Ele está defendendo um modelo de monarquia constitucional, onde a lei limite o poder do rei, onde o direito tenha mais validade do que o poder político, para que não haja a possibilidade, ou pelo menos para que se diminua a possibilidade do poder exercido pelo soberano, de forma absoluta, como era antes, corrompesse as decisões e ele se transformasse num tirano, e não propriamente num monarca, num rei. Né? Mas isso acaba sendo, para nós hoje, a referência do que é a democracia moderna, representativa.
E tem a democracia participativa, que já é uma sugestão ali das teorias russonianas. J.J. Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, que vai propor a ideia de que apenas a vontade geral do povo poderia legitimar a ação de um governo. E aí parte-se do pressuposto de que, na verdade, é a representatividade popular pela vontade geral que legitima a ação de qualquer governante. Então o povo precisa ser também partícipe desse processo político. Existem algumas maneiras da gente colocar isso em prática. Por exemplo, orçamento participativo por parte da prefeitura, do estado, audiências públicas, o próprio referendo, o plebiscito, que já são previstos na democracia representativa. O último que a gente teve foi sobre a legalização do porte de armas no Brasil, em 2005, que a população pôde se manifestar, sim ou não, a favor ou contra a legalização do porte de armas para o cidadão, e acabou vencendo não. Então a população pôde se manifestar através de um plebiscito e um referendo. Foi uma participação, digamos, mais efetiva do que propriamente o que acontece geralmente, que é alguém que chega lá e apresenta um projeto de lei e tal. O professor Frank falou uma coisa importante: existe a possibilidade de que a iniciativa popular também possa gerar projetos que depois virem lei, sejam votados no Congresso, aprovados, etc. E eu cito dois muito importantes dos últimos tempos: a Lei da Ficha Limpa e a Lei Maria da Penha. São duas leis que nasceram da iniciativa popular. Não foi nenhum político que propôs essas leis. Foi a população que, se organizando a partir de movimentos sociais, acabou conseguindo angariar a quantidade suficiente de assinaturas para fazer com que essa lei desse entrada lá no Congresso e fosse depois votada e etc. Qual o problema disso? Lei da Ficha Limpa entrou no Congresso em 2009. Foi votada com muito asterisco em 2012 e começou a ser posta em prática, entre aspas, em 2014. Demora, né? É alguma problemática. Existe a possibilidade? Existe. De se haver uma participação mais efetiva do cidadão nesse modelo que a gente tem de democracia. Só que, quando acontece, ela acontece dessa forma. De forma muito lenta, né? Devagar. Bom, então existem três modelos, lembre-se disso. Democracia direta, que é a da Grécia. A democracia representativa, a partir da modernidade, com influência do iluminismo, em especial, na sua estrutura política, a influência da teoria de Montesquieu, que não queria bem defender a democracia, mas acaba a gente fazendo essa leitura, que seria hoje a base da representatividade democrática. Uma coisa muito importante: a simples existência de três poderes não garante que haja democracia. Na época do regime militar, por exemplo, existiam os três poderes, só que há uma sobreposição do poder executivo sobre os outros dois. Então não há harmonia. Assim como durante o segundo reinado, né, período lá do Pedro II. Estou correto, né, professor? Beleza. Existiam até quatro poderes. Existia o poder moderador também, que era exercido pelo próprio imperador. Então não é a quantidade de poderes ou de atribuições que garante a democracia, mas é a forma como eles atuam e funcionam. É um detalhe importante também de se citar. E aí, trazendo para uma leitura mais contemporânea, a gente pode afirmar que também existe na contemporaneidade duas formas de perceber a democracia: a democracia formal e a democracia substancial. Formal e substancial. O que seria a democracia formal? É a democracia que a gente tem no Brasil. Existe a formalidade do exercício democrático. Então nós podemos escolher os nossos representantes, existe eleição periódica, existe a representatividade político-partidária, existe o pluripartidarismo, existem direitos e deveres ao cidadão. Essa é a democracia formal. É a formalidade do processo democrático. O que seria a democracia substancial? Seria a democracia em termos de resultados práticos daquilo que se tem como formalismo. Então seria uma democracia que se estende, que vai além, melhor dizendo, da questão política. Ela está na questão social, econômica, jurídica, etc. Então, quando a gente tiver um modelo, aqui no Brasil, de democracia que consiga ter efeitos práticos do que se determina na formalidade, a gente terá uma democracia formal e substancial. Por enquanto a gente não tem. A gente tem uma democracia formal. A gente tem a forma, a formalidade dos processos democráticos em todo o país. Existe algum país que talvez tenha uma democracia substancial? Pode ser que sim. Os países do norte da Europa talvez se aproximem muito disso. E existem países que não têm a formalidade democrática, mas têm algo próximo de uma substancialidade democrática. Por exemplo, se um país conseguir garantir, mesmo sem ser democrático, a sua forma política, igualdade social, condições socioeconômicas padrão para a população, que não sejam tão diferentes, tão desiguais,
e o exercício jurídico dos direitos garantidos, existe democracia substancial, mesmo que não haja democracia, no sentido formal. Você vai entender? Então a gente tem 5 categorias de democracia: direta, representativa, participativa, até a modernidade. Na contemporaneidade, formal, substancial. Eu trouxe 2 citações de autores que a gente considera autores marginais, que não são aqueles bambambãs, né? Não é Platão, Aristóteles, tá? Que é um tcheco, o Joseph Schumpeter, e o brasileiro, José Murilo de Carvalho. O Schumpeter diz o seguinte: a democracia supõe 2 ficções incapazes de resistir a uma análise realista, que é a existência do bem comum e a racionalidade dos indivíduos. Então ele vê a democracia meramente como um arranjo institucional para garantir a uma determinada classe os privilégios políticos, porque ela é que decide. Então a democracia para o Schumpeter se reduz meramente a isso, a um arranjo institucional. Então ela nunca será substancial, ela será só o quê? Formal. Ela só poderá existir de maneira formal, porque o efeito prático da democracia não é bem aquele que se espera. É meramente uma sucessão de grupos dominantes, geralmente ligados à classe dominante, que acabam decidindo politicamente por todos os outros. Mesmo que haja simbolicamente a formalidade da democracia. Mesmo que você possa votar, etc e tal, mas aí se a gente vê, por exemplo, como funciona a eleição no Brasil. Quem é que ganha? Quem tem as melhores propostas? Não, é quem faz a melhor campanha política. Consequentemente, quem tem mais dinheiro, geralmente, né? Ou quem tem muito dinheiro para investir na campanha. Então você acaba, de certa forma, percebendo a democracia meramente só pelo seu aspecto formal. Ela não vai ter uma consequência prática, ela não vai chegar a ser substancial pela própria característica que ela tem. E se a gente compara a visão do Schumpeter, que é uma visão do século XX, com a visão da democracia que existia lá em Atenas, e aí eu não vejo a democracia de uma forma tão romântica, como o professor Frank apresentou, eu discordo dele em algumas partes, eu não vejo a democracia ateniense como um grande modelo que a gente possa seguir, primeiramente, porque é uma democracia que oficializava um modelo de produção escravista. Então já não tem muito a ver com a ideia que a gente tem hoje de liberdade, de igualdade entre os homens. Segundo, porque uma pequeniníssima parcela da população decidia pelas demais. E detalhe, nenhum dos autores da filosofia clássica grega, dos principais, defende a democracia. Lá na República de Platão, que vocês já devem ter tido contato com esse livro, com essa obra, durante o ensino médio, Platão defende qual modelo de governo, como aquele ideal. A república perfeita, o ideal é o quê? Aristocrática, ela não é democrática. O que é a aristocracia? É o governo dos melhores, dos mais bem preparados, dos mais bem capacitados. Não é porque você nasceu em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, é cidadão livre, maior de idade e homem, que significa dizer que você tem aptidão para a política, que você está preparado para agir e decidir politicamente pelos outros. Então Platão não vê a democracia como a melhor forma de governo, ele vê a aristocracia. Seria a preparação tanto intelectual quanto no sentido de agir politicamente de maneira correta. E aí nós lembramos que a política para os gregos é a arte de governar para o bem comum, visando os interesses coletivos, que vai determinar esse modelo de governo aristocrático como aquele ideal, onde existiriam apenas 3 classes: a dos filósofos governantes, a dos guerreiros guardiões da república e a dos artesãos e camponeses responsáveis por aquilo que se precisava de bem material de consumo para a sociedade. Então ele não defende a democracia. E ele está lá no contexto da democracia, em Atenas. Aristóteles diz que existem 3 formas puras de governo e 3 formas corrompidas. Uma das formas corrompidas é qual? A democracia. A democracia é a forma corrompida do que seria a politeia, que seria, entre aspas, a democracia ideal, mas que não é prática, é apenas ideal. Então a democracia, como ela ocorre, ela é uma forma corrompida. Ela é a menos pior dentre as ruins. Mas ela não é pura, ela não é boa, entendeu? Então mesmo os gregos que estavam lá vivendo aquele ambiente da democracia, que a gente purifica hoje, né? A gente tem uma visão muito purificada do que foi a democracia ateniense, que é uma democracia extremamente excludente, extremamente restritiva. Uma parcela muito pequena da população tinha cidadania e tinha o direito de participar e agir politicamente. E a gente purifica, dá uma purificação, vê um olhar bonito, singelo, nesse modelo democrático ateniense. Faz parte também, né? A leitura que se faz do passado nem sempre corresponde àquilo que de fato aconteceu. E aí a gente tem um autor brasileiro, que é o José Murilo de Carvalho, que faz uma análise fantástica, assim. É um cara que eu sou fã da sociologia brasileira, o José Murilo de Carvalho.
ele percebe uma coisa muito peculiar no Brasil. Não vale só para o Brasil, vale para a América Latina, mas em especial o Brasil. Aqui no Brasil, a ordem dos direitos adquiridos ela é contrária ao que deveria ser. Tipo assim, quando a gente fala de direito de primeira geração, segunda geração e terceira geração, a gente fala de direitos políticos, que é a primeira geração, direitos civis, segunda geração, sociais, terceira geração. Aqui foi o contrário. Existia a garantia de direitos sociais antes de existir a garantia de direitos políticos, ou seja, é uma pirâmide invertida no Brasil. O Brasil é um caso específico mesmo, a gente precisa ser estudado de maneira mais atenciosa, tanto enquanto povo e enquanto também Estado, formação de Estado, no poder político. Então você tem uma inversão do que deveria ser. E por isso, a gente percebe os direitos sociais como se fossem em favor do Estado. Tipo assim, para nós, como está dizendo ali na citação, os direitos parecem que são concessões, são oferecidos pelos grupos que governam. E aí eu estava falando há pouco com o Jerego, uma coisa muito importante que eu lembrei, que eu vi ontem na internet, olhei ontem, que foi um prefeito inaugurando um quebra-mola. Vocês viram isso? Isso é uma coisa absurda. Não faz sentido nenhum. Ou seja, e tinha lá a população também para cortar a fita do quebra-mola, né? Isso não faz sentido, gente. Ou seja, a visão política do brasileiro médio, do cidadão brasileiro comum, que não tem tanta leitura, que não é o caso de vocês, ainda bem, né? Mas é o caso da grande maioria da população brasileira, é que nós somos um país onde a cidadania é vista de uma forma completamente diferente dos outros lugares. A gente não tem uma cidadania, a gente tem uma estadania, porque parece que é o Estado que nos oferta. Olha que bacana, vou dar para vocês esse direito, olha como nós somos legais, né? Uma coisa meio louca, não é a cidadania como deveria ser. É uma, entre aspas, estadania, porque parece que não é conquista do cidadão, mas é o Estado que concede de forma muito boa, grata, né, com a sua disponibilidade e amabilidade com o povo, os direitos que a gente tem. Então isso é uma característica que infelizmente faz parte da nossa, do nosso ser, da brasilidade do ponto de vista da cidadania e da política. Meus queridos, eu espero ter contribuído com vocês. Agora eu vou deixar a fala com o professor Jerego. Valeu, gente!